Fala galera, vamos acompanhar junto com a turma do Gazeta Esportiva as últimas informações do Timão. Com o Memphis de volta, Corinthians conclui preparação para a Copa do Brasil. Vamos acompanhar aí como está a preparação do Timão. O holandês Memphis Depay completa hoje 1 ano de Corinthians. Nesse período não faltou polêmica, como a entrevista que implodiu o trabalho de Ramon Dias no Timão e a troca de farpas com o Neto, com direito até a musiquinha. Mas também não faltaram gols, não faltaram assistências, está na tela para você. Foram 51 jogos com a camisa do Coringão, 41 deles como titular, 15 gols, 14 assistências, somando 29 participações em gols. Foram 27 vitórias, 12 empates, 12 derrotas, 60,7% de aproveitamento. Bons números, valeu o investimento, passou de ano. Olha, eu tinha medo que quando ele chegasse ele não fosse jogar, tipo, fosse meio que uma coisa meio Neymar, assim. Mas imagina, eu acho que ele deu o nome e o ano passado foi um dos responsáveis por salvar o Corinthians para não ser rebaixado. Eu vou responder da seguinte forma, Michele, eu vou deixar esse aspecto de investimento de lado, porque ele não tem culpa do contrato que foi feito com ele. Me parece que é um contrato que, para o Corinthians, não foi bom no sentido de quanto custou o jogador, de quanto o Corinthians tem que pagar ao atleta, até por não ter recursos, não é? Mas com os números e com o que ele fez nesse 1 ano, eu acho que ele entregou bem para o nível do futebol brasileiro, e até todo mundo tinha muito a ideia do que a Michele falou. Na linguagem da bola, vai vir para roubar. O que é para roubar? O cara vem para enganar, tal. Linguagem da bola, né? É roubar, né? Vai lá, recebe a graninha dele, mas só dá uma passeada aí pelo clube, pelo país. Não, ele entregou, foi campeão, deixou a sua história no Corinthians e Palmeiras, aquele fato de subir na bola, né? Uma final de campeonato, gostem ou não, tá marcado. Tá marcado, virou meme, campeão paulista, enfim. Fez gol agora, eliminou o Palmeiras fazendo gol na Copa do Brasil. Assistências, eu acho que tá de bom tamanho, um ano proveitoso. Que ele está no Corinthians, está sendo um ano proveitoso. O Alexandre Silvestre já vai comentar, mas antes deixa eu só falar uma coisinha. E aí, Memphis Depay, balanço do ano. O custo-benefício do Memphis Depay num clube saudável é indiscutível com esses números aí. O problema é que o Corinthians está vendendo o almoço para comprar a janta. Então, ele acaba sendo um jogador caro. Mas tirando essa questão financeira como Garrafa, não dá para discutir. O cara tem o quê? 30 participações em 50 jogos, mais ou menos arredondando. 60% de aproveitamento. Então, ele fez gol em jogo decisivo, ele ajudou o Corinthians a evitar a queda para a segunda divisão. Ele foi importante no título do Campeonato Paulista, tirando o time da fila, provocou o rival, entrou para a história, fez gol no Palmeiras agora na Copa do Brasil. Ele entrega, ele está entregando. Agora, ele custa muito caro. Para o Corinthians hoje custa muito caro, essa é a questão, esse é o dilema. Mas para um clube saudável não, os números deles são muito bons. Talvez seja mais interessante você ter o Memphis Depay do que ter 3 pangarés lá e os 3 recebendo a mesma coisa, né? É um outro jeito de enxergar também, outro jeito de enxergar, mas cada gol que ele faz, ou cada pacote de gols, tem que gastar não sei quantos milhões com ele porque está no contrato. Olha, mas quanto valem esses gols? Você tem que colocar também na conta, milhões, né? Aí, ué. Quando você tem um bom jogador, os nossos atletas que estão aqui com a gente, né, ex-atletas, eles falam que se um jogador bom pega um jogador que é médio, eles levantam vai potencializar. Tá aí, por exemplo, um Guinegão, que agora vai ter a oportunidade de jogar completo. Treina com um cara com os 3, bom desse. Com o Yuri, com o Garro e com o Memphis, a tendência é o Guinegão crescer. Tem sentido que a Michele... Não sei se ele vai jogar com os 3, né? Não, mas você começa a conviver, né? Se não numa formação com os 4, a gente até discutiu isso domingo no último Mesa Redonda, né? Mas em alguns momentos pode acontecer isso. Mas você convive, uma coisa é você receber bola lá na categoria de base, outra coisa é você ter o Memphis te dando assistência na cara do gol, né? E se o Memphis, na questão técnica, está agregando ao Corinthians, teve uma oscilação ou outra, mas no geral... ajudou o Corinthians em tudo, né? Em tudo. Faz gol de o Corinthians também ajudou a potencializar o Memphis, que reapareceu para a seleção holandesa e hoje é o maior artilheiro da história da Holanda, com 52 gols contra 50 do Van Faz gol de Persie. cabeça, faz gol no Corinthians, faz gol na Holanda. Muito bom jogador. Agora sim, vem aqui, eu vou falar uma coisa para você. Para mim, uma coisa é tentar renegociar a dívida. Outra coisa é promover um calote e falar algo que pelo menos deu a entender para quem estava ouvindo que seja isso. PVC,
Você tem informações sobre isso, o Valentim também, então quero ouvir vocês dois. Informação junto com a opinião sua também. O Tuma vai estar com a gente amanhã para a gente falar um pouco mais sobre isso. Mas o que eu entendo é o seguinte, o que ele está dizendo ele está tentando pressionar o Osmar Stabile e o Andrés Sanches, enquanto tem um processo de tentativa de retirada do Andrés do clube por causa da dívida de R$10 mil do cartão de crédito, e alguém vai dizer, mas a dívida que o Andrés criou não é essa, dos R$10 mil do cartão de crédito. A dívida explodiu na gestão Andrés em 2018 e a dívida do estádio foi contraída pela construção do estádio e o Andrés tinha relacionamento com o presidente Lula na época. Então, o que é que se pensa que pode acontecer? Eu acho que o Tuma, de fato, defende o calote, mas ele defende o calote na segunda parte da frase, né? Primeiro ele fala, tem que resolver a dívida do estádio com a Caixa. Ou então para de pagar a dívida e vão pagar outras coisas. O que está implícito é que ele entende que o Osmar Stabile e o Andrés Sanches têm a responsabilidade de ir no presidente Lula ou ir direto na Caixa e resolver a questão de um refinanciamento para que se pague diante de condições reais que o Corinthians possa pagar. Já se fez isso outras vezes, é importante dizer, e que o Corinthians pague diante de condições reais que tenha para pagar e que isso crie, com esse possível novo refinanciamento, pegar uma parte do dinheiro para pagar o Transferban, para pagar, sobre o dinheiro para outras coisas. Quando você fala resolver na Caixa ou então para de pagar, aí vem a sensação de calote. E calote não pode ter. E não adianta você pensar assim, porque outros estádios da Copa, os outros estádios da Copa foram financiados por governos de estado, ou a Arena da Baixada, que foi com uma tríplice partite de Atlético Paranaense, Prefeitura e Governo do Estado, e cada financiamento foi pago de um jeito. O que está em questão não é como o Beira-Rio foi pago. O que está em questão é como é que o Corinthians vai pagar a dívida dele. É isso que está em discussão. O Corinthians tem que resolver a dívida dele. Pode voltar na Caixa e discutir como vai refinanciar? Pode. Pode. Hoje, até uma... não vou pagar. E vai pagar onde? No Pacaembu para 20 mil pessoas? Não tem mais Pacaembu para 40 mil. Porque uma coisa é renegociar. E aí o Corinthians está no direito dele, né? Ele não consegue arcar com as dívidas, com as despesas, ele tem que tentar renegociar mesmo. Mas daí a promover um calote dá uma distância bem longa aí pela frase que ele traz. Valentim, isso foi algo que repercutiu bastante no dia de ontem, chama atenção também, porque ele não foi perguntado sobre isso, né? Acaba a entrevista coletiva e ele fala isso por livre e espontânea vontade, então isso me chamou atenção também. Como é que você acompanhou? Não quero falar, falei. Você querendo. Como é que você acompanhou isso ontem? Que bastidores também que você pode trazer pra gente sobre essa situação que aconteceu? Vamos de bastidor, então. O que eu ouvi de pessoas do Conselho, e eu falei com algumas, é que internamente, obviamente, a colocação não pegou bem. E aí eu tentei até avançar com uma dessas fontes, e ela até me deu um corte e falou, cara, a questão não é interna, a questão é externa, a questão é como o Corinthians é visto no mercado. E aí a gente precisa puxar um outro bastidor, que é a questão de a gestão Stabile estar tentando, neste momento, como uma das prioridades nesse pós-eleição, renegociar os valores de patrocínio e de name rights da Arena Corinthians. E a partir do momento que o Corinthians vê que que o valuation da marca, de acordo com a evolução do mercado nesses últimos anos, está datada, o Corinthians tenta rever e tenta um reajuste. A questão é como que você consegue um reajuste sendo que o mercado vê você com certa insegurança. Porque é justamente esse tipo de sensação, é essa sensação que uma frase dessa traz. Então, a avaliação interna que foi ruim, mas a principal preocupação dos bastidores do Corinthians é como o mercado vê esse tipo de colocação. Como o Corinthians passa a ser visto no mercado em um momento importante de finanças. Além, lógico, de que o Corinthians já deve quase 670 milhões relacionados à Arena, e se somar tudo, pelo menos esse é o valor que a gente tem do primeiro trimestre desse ano de 2025, que a dívida chegou a quase 2,6 milhões de reais. Um quarto disso, praticamente, é a Arena. A avaliação é que não pegou nada bem essa colocação. Tem esse impacto no mercado também, né? Porque fica todo mundo meio ressabiado, né? Você está dizendo que não vai pagar, é mal pagador, todo mundo fica preocupado, né? E o Valentim trazendo os números, segundo o último balanço financeiro de 2024, a dívida com a Caixa gira em torno de 668 milhões de reais. E somado a isso, ainda teve, né, a contribuição da torcida, né? A Gaviões da Fiel, a torcida fazendo uma campanha para que todo mundo ajudasse a pagar a Arena. Conseguiram arrecadar aí pouco mais de 40 milhões de reais, esse valor que foi repassado à Caixa para amortizar a dívida. E aí a torcida ali fazendo
fazendo um esforço danado, né? Trabalhando, pega um dinheirinho ali do salário, já sobra pouco, vai lá e deposita para o estádio para vir o presidente do conselho e dizer que não tem que pagar. Então, acho que tem esse ponto também que é relevante. PVC, quer falar mais alguma coisa sobre isso ou a gente... Não, eu acho só o ponto, ele tem que resolver a questão do estádio. E tem que pagar o estádio. Renegociar, vai lá e conversa. Agora falando de campo... E era uma promessa, né, do grupo do André Sanches antes da eleição do Augusto Melo, né? Se você lembrar também. Perfeito. Isso aí. Agora falando de campo, hein? Porque já tem Copa do Brasil agora, para quem tá torcendo aí pro fim da data FIFA, acaba hoje, então já tem jogo da Copa do Brasil, Corinthians e Atlético Paranaense. Amanhã, um jogo de volta das quartas de final. Corinthians, claro, vocês vão se lembrar, venceu a primeira partida por 1-0. Então agora joga em casa, na Neoquímica Arena, às 9h30 da noite, com a vantagem, né, de ter vencido o primeiro jogo. Transmissão Globo, Sport TV, Prime Video e Premiere. Valentim, a gente já falava ontem sobre a possibilidade, a expectativa de Dorival Júnior contar com o trio novamente, né? Com Garro, com Yuri, com Memphis. Teve alguma atualização de ontem para hoje? Como é que está a situação do Yuri Alberto, que está aí se recuperando até mais rápido do que imaginava? Será que a gente vai conseguir ver o trio em campo de novo junto? A tendência é essa. Mas até devido à apuração aqui agora com a Lívia Camilo, nossa ex-setorista do Corinthians, a situação é que o Corinthians sim tem otimismo pela reestreia, podemos colocar assim, acho, né, do Yuri Alberto na partida de amanhã, mas há também uma pregação de cautela. O Corinthians não quer também queimar a largada, imaginando que ele tem muitas chances de jogar em um momento em que ele ainda se recupera de uma cirurgia, e uma recuperação recorde, como a gente trouxe. Inicialmente a tendência era de 3 meses, até 3 meses de ausência, ele voltou depois de 3 semanas, então o Corinthians prega cautela. Quem com certeza, ou melhor, com quase certeza deve jogar amanhã é o Mateuzinho. Mateuzinho, lateral direito, acabou sendo poupado no derby contra o Palmeiras. O Charles jogou no lugar dele por uma opção do Dorival. Ele até sentiu um incômodo muscular, mas acabou sendo poupado, mesmo não tendo nenhuma lesão constatada. Ele deve voltar. Além desses dois, tem o José Martínez também, que foi convocado pela Venezuela, que joga hoje contra a Colômbia. E aí tem um segundo problema. Além, óbvio, dele estar voltando de uma fratura no metacarpo da mão esquerda, ainda tem a questão física. Se ele jogar hoje, dificilmente ele consegue voltar para o Brasil e ainda voltar a campo amanhã. E tem também o Carilho. O Carilho tem um problema muscular, o Corinthians sequer divulgou o prazo de recuperação, ele é uma provável baixa. Então, desses 4, o Martínez é difícil, o Carilho é quase impossível, Yuri Alberto é possível, Mateuzinho é provável. Acho que dá para resumir assim. Mas, de novo, há um otimismo bem grande, tá, pelo retorno do trio Jim. Só que é uma pregação de cautela ao mesmo tempo. Boa, amanhã a gente traz tudo sobre essa partida, todos os detalhes, né? A partida acontece amanhã, então a gente traz a prévia, tudo por aqui. Valentim, obrigada, viu? Sempre muito bem-vindo, beijo pra você. Com o retorno de Memphis Depay, o Corinthians concluiu, nesta terça-feira, a preparação para enfrentar o Atlético Paranaense na segunda partida das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo será nesta quarta-feira, às 21h30, na Neoquímica Arena. O elenco corintiano iniciou o dia de trabalhos no CT Dr. Joaquim Grava, com um vídeo de instruções táticas, segundo divulgado pela assessoria de imprensa do clube. Depois de uma atividade de força na academia e do aquecimento no campo, o técnico Dorival Júnior comandou 2 exercícios táticos, seguidos de jogadas de bolas paradas e cobranças de pênaltis. De volta ao Brasil, após servir a seleção da Holanda nas eliminatórias da Eurocopa para a Copa do Mundo de 2026, Memphis participou do treino com o restante do elenco, no dia em que completou 1 ano no clube. Ele jogou no último domingo, quando se tornou o maior artilheiro da seleção holandesa. O holandês ficará à disposição de Dorival, assim como Yuri Alberto, que se recuperou de uma cirurgia de hérnia inguinal em apenas 21 dias. O centroavante já vinha treinando com o grupo desde a semana passada. Estou bastante feliz. É uma semana especial para mim. Me cuidei e me preparei bastante para estar de volta. A gente sabe que após uma cirurgia o retorno é um pouco mais complicado, mas eu estou me empenhando bem e trabalhando muito para estar o mais apto possível dentro das minhas melhores condições físicas, declarou Yuri ao site oficial do Corinthians. A provável escalação para enfrentar o Atlético Paranaense tem Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu, Maicon, Charles ou José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Apesar do retorno de Memphis, o Timão não pode contar com 4 de seus jogadores, sendo 2 considerados titulares, por eles ainda estarem com as seleções de seus países.
Hugo Souza, José Martínez, Ângelo Romero e Félix Torres. O Corinthians fretou um avião para trazer Hugo diretamente da Bolívia para São Paulo, depois da partida da seleção brasileira, que será disputada às 20h30 no Estádio Municipal de El Alto. Como dificilmente entrará em campo, o goleiro não deve ser problema para o jogo na Neoquímica Arena. Já em relação aos outros 3 convocados, a situação é incerta. Eles voltarão nos voos das respectivas delegações e terão as condições físicas analisadas ao chegarem ao Brasil. Com a vitória por 1-0 no jogo de ida, na Liga Arena, em Curitiba, o Corinthians tem a vantagem do empate na volta para avançar às semifinais da Copa do Brasil.